A gente vai falar muito sobre a transferência do Daniel Worcaro ali na sala especial para a sala comum da Superintendência da Polícia Federal por causa de tudo que tem sido revelado do Banco Master. A gente também vai falar sobre Flávio Bolsonaro encontrando o partido pela primeira vez, o PL, mas a capa do Metrópolis.com se modificou instantes antes da gente começar com a Acorda Metrópolis por causa das novidades vindas, dos primeiros reflexos dos áudios revelados pelo Intercept nas pesquisas do desejo eleitoral dos brasileiros. Saiu o Atlas Intel, colocando o Lula liderando em primeiro e segundo turno contra o Flávio Bolsonaro após o caso Dark Horse, com a relação aí de Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro. A gente vai clicar aqui para ler juntos essa matéria. Olha só, segundo o levantamento, o presidente Lula lidera a disputa pelo Palácio do Planalto em todos os cenários colocados, com a queda de Flávio Bolsonaro, que vinha subindo. Ele já estava estabilizado ali em números bastante cristalizados, mas um pouquinho à frente do presidente Lula, mas com os áudios, essa primeira pesquisa, com todos esses reflexos, mostra que os áudios estão prejudicando, sim, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Desculpa. É a Madu Toledo que traz os detalhes pra gente. A gente vai ler juntos aqui foto dos dois, Lula e Flávio Bolsonaro, para vocês lembrarem aí das carinhas dos dois. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, no dia 19 de maio, aponta que o presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro e segundo turnos das eleições contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, após a divulgação das conversas entre o senador e o Daniel Worcaro, dono do Banco Master. As vantagens chegam a 12,7 pontos percentuais e 7,1 pontos percentuais, respectivamente. Vantagem aí de 12,7 pontos no cenário de primeiro turno, com todos os outros ali candidatos, Romeu Zema, Renan Santos, a gente vai ver juntos as tabelas. E 7,1 pontos com o cenário de segundo turno. Veja, todas as pesquisas, inclusive a Atlas, estavam mostrando o pré-candidato Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula. Mas já logo na semana seguinte, né, dias depois, na verdade, porque a pesquisa foi feita ainda lá no finalzinho da semana passada, no comecinho dessa semana, já aparecem esses primeiros reflexos dos áudios divulgados pelo Intercept lá na semana passada. Ontem a gente falou bastante do Datafolha, que foi feito no dia 12 e no dia 13. No dia 13, os áudios foram revelados, ou seja, no Datafolha, esses reflexos ainda não apareciam. Olha só, o cenário 1 de primeiro turno, colocando presidente Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Aldo Rabelo, outros e brancos nulos e também os que não souberam responder. Vamos ver juntos aqui as porcentagens. O presidente Lula tem 47% das intenções de votos. O Flávio Bolsonaro tem 34,3% das intenções de votos. O Renan, 6,9%, aí é uma diferença muito grande, eles continuam muito nanicos. O Renan Santos, o Romeu Zema com 5,2%, Ronaldo Caiado com 2,7%, Augusto Cury não chega nem a 0,5%, e o Aldo Rabelo também 0,2%. Outros brancos e nulos e não souberam responder, se a gente juntar essas porcentagens todas, aí vai dar 4%, mais até do que Ronaldo Caiado e o Augusto Cury e o Aldo Rabelo. Vamos descer mais um pouquinho para trazer outro cenário e outras análises, na verdade, da Atlas Intel. A gente está lendo juntos aqui, tá bom? Eu vindo aqui para o estúdio, consegui ler um pouco dos resultados, já entrar aqui com as primeiras informações, mostrando para vocês que o Flávio cai com os áudios, mas a gente está vendo juntos esses dados, tá? Isso acabou de ser revelado. Na pesquisa anterior da Atlas Intel, realizada em abril, muito antes de tudo isso que está acontecendo agora, antes até de taxa das buzinhas, a queda da taxa das buzinhas, antes de alguns outros reajustes, uma melhoria na vida do brasileiro por causa do Desenrola 2.0, não é apenas também a questão dos áudios, né? Mas a mais evidente, a mais forte é a dos áudios. Lá em abril, no último recorte, o Lula aparecia com 46,6% das intenções de votos e o Flávio Bolsonaro somava 39,7% dos votos, ou seja, das intenções. O senador registrou uma queda de 5,4 pontos percentuais entre os dois levantamentos. Vamos lembrar que
ali no recorte de primeiro turno que eu mostrei, tem candidato que não chega a 5 pontos. O Flávio perdeu isso. É uma diferença, é uma perda, melhor dizendo, muito grande, com os primeiros dias após os áudios que foram revelados. Tem candidato que não chega a 5 pontos. Aldo Rabelo não chega, o Augusto Cury não chega, Ronaldo Caiado não chega, o Romeu Zema tá com 5,2 pontos, ou seja, menor do que o Flávio desceu. É uma queda bastante grande e importante da gente fazer esse registro. Sem o Flávio na disputa, os governadores, os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e também outros ex-governadores, né? O ex-governador de Minas Gerais, na verdade, aí é só sobre o Romeu Zema, não é sobre o Ronaldo Caiado, aqui ex-governador de Goiás. O Zema aparece em segundo, com 17% das intenções de voto, e nesse cenário, o Lula lidera com 46,7% dos votos. Outro ponto importante da gente destacar aqui, quando sai Flávio Bolsonaro, e tem esse cenário testado sem o Flávio, só o Romeu Zema, ou seja, o Romeu Zema estava sendo estudado a serviço do Flávio Bolsonaro. Mas assim que saem os áudios, o Romeu Zema é o primeiro a sair fora do Flávio Bolsonaro, a dizer que é inacreditável, inaceitável, que não dá pra gente seguir com a pré-candidatura, encarando a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então ele já se desfaz dessa relação. Mas o Romeu Zema tinha uma expectativa de ele receber os votos da família Bolsonaro, ou de Jair Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro, sem essa figura da direita ali bolsonarista. Mas não é isso o que acontece. O Flávio Bolsonaro tem ali 36% agora das intenções de voto, é um pouco menos, e o Romeu Zema ele fica apenas com 17% dos votos. E o presidente Lula também não ganha pontos com a saída do Flávio Bolsonaro. Claro, ele está ali no lado oposto da polarização. Então a vida do presidente Lula não se modifica muito. Mas esses votos do Flávio Bolsonaro vão se dissipar nesse cenário, sem ele, para esses outros candidatos que, antes nanicos, Romeu Zema estava ali com 5% dos votos, sobe para 17%. Para um segundo turno, os entrevistados responderam a pergunta: em um eventual segundo turno, nas próximas eleições para presidente da República em 2026, como você votaria no seguinte cenário? E aí, os entrevistadores falam para as pessoas quem está nesse cenário, né? Não é aquela espontânea em que as pessoas dizem da cabeça delas quais candidatos elas querem votar. Ali é aquela pesquisa direcionada. Bom, com esses candidatos aqui, em quem vocês votam? E aí eles têm a opção de Lula também, claro. Tem a opção de Flávio Bolsonaro. Aí é no cenário de segundo turno falando, é Lula e Flávio, segundo turno. E aí Lula ganharia a eleição com quase 50% dos votos, quase 49% dos votos, 48,9%, e o Flávio Bolsonaro com 41,8% dos votos. Na sondagem anterior, dessa mesma forma, realizada também em abril, os dois estavam tecnicamente empatados, com a leve vantagem do Flávio Bolsonaro, que tinha 47,8% dos votos, enquanto Lula tinha 47,5% dos votos. Nesse cenário, portanto, Flávio Bolsonaro perde 7 pontos percentuais. E o presidente Lula, claro, como é um cenário ali de segundo turno, só tem os dois candidatos. E a possibilidade de branco, nulo ou não ali nem aparecer, né, nem votar, aí parte desses votos também se dissipam. O presidente Lula, que estava com 47,5%, ele ganha 1 ponto percentual só, 1 e pouquinho, 1,4%, para chegar ali aos 48,9%, porque, claro, mesmo tendo apenas dois candidatos, quem vota na família Bolsonaro não quer votar de nenhuma forma no presidente Lula. Mas ainda tem 1 ponto percentual, quase aí 1,5%, que vai para o presidente Lula e o restante é encaminhado para os brancos, nulos, e não souberam responder. Vamos trazer mais alguns cenários importantes aqui e, claro, ao longo dessa edição a gente vai conversar com análise, vai trazer todos os detalhes. Mas nessa pesquisa também, vou tomar só um golinho porque a garganta tá seca, aqui já tá seca completa em Brasília. Mas nesse cenário aqui que a gente tem um gráfico
pedir para a produção até ampliar aí para você, junto comigo, conseguir enxergar um pouquinho melhor. Eles vão dar o zoom para a gente ver juntos isso, porque essa é uma pergunta muito importante, que está totalmente relacionada à queda do Flávio Bolsonaro, uma queda súbita. Como eu disse, o que o Flávio Bolsonaro cai em primeiro turno e em segundo turno, tem muito candidato que não conseguiu ainda performar nesse tamanho. Ele caiu mais de 5 pontos percentuais. Romeu Zema está com 5,2, menos do que essa diferença agora dos áudios, porque o Flávio caiu 5,4 pontos percentuais. Então, é uma queda bastante brusca para alguém que está ali tentando derrubar o presidente Lula, que vai tentar aí a sua quarta eleição. Na sua opinião, a divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro enfraqueceu ou fortaleceu a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Olha só a pergunta que fizeram para todos esses futuros eleitores. E aí, o gráfico maior aí, rosa, diz que enfraqueceu muito. E a diferença do enfraqueceu muito para enfraqueceu pouco é bastante grande, e mesmo assim o enfraqueceu pouco também é ruim, né? De alguma forma enfraqueceu. Mas para quem acha que enfraqueceu muito, tô me aproximando aqui para conseguir ver direito a porcentagem. Eu acho que é 48,1%, 45,1% para enfraqueceu muito. E somando aí a esses 45, tem quase 20% de enfraqueceu pouco. Na somatória aí do enfraqueceu a candidatura do pré-candidato Flávio Bolsonaro, a gente passa de 60%. Não afetou em nada a candidatura, 15%. E fortaleceu a candidatura, 13%. Tem gente que acha que essa história toda fortalece a candidatura do Flávio Bolsonaro. E não soube responder 7,3%. É isso, acho que é um bom resumão dos recortes primeiros aí que a gente está falando sobre a pesquisa Atlas Intel Bloomberg. Fica aqui com a gente, porque a gente vai rodar a reportagem para falar de um outro assunto muito importante sobre o Flávio Bolsonaro, que tem um interesse bastante grande aqui também da audiência, que é, além dos áudios, a partir desse